Você tá pagando o teu INSS todo santo mês e tá achando que quando chegar a sua hora de aposentar vai receber uma graninha bacana? Isso só vai acontecer se Jesus Cristo fizer o milagre da multiplicação. Lembra da Bíblia? Você certamente tem acompanhado ao longo de todo esse ano a disputa sobre os gastos do governo federal. O mercado, através dos seus porta-vozes na grande imprensa, reclama que o governo gasta demais, diz que tem que cortar despesas, que ter muito dinheiro na economia gera inflação e outras coisas que parecem verdadeiros mantras. As pessoas que costumam associar o gasto do governo ao seu gasto doméstico acabam acreditando. Afinal, se eu não posso gastar mais do que eu ganho, senão eu vou me endividar, o governo deveria ter o mesmo cuidado. Acontece que a coisa não é bem assim. A gente vai ter um La Base Brasil só para discutir a batalha em torno do orçamento nos próximos dias. Mas o que a gente quer destacar hoje é que as pessoas que mais sofrem com o corte de gastos, tão defendido pelo mercado, são justamente aquelas que mais precisam do Estado. E entre elas estão os idosos. As pessoas que passaram a vida inteira trabalhando, pagando impostos, gerando riqueza para o país e para terceiros e que muitas vezes não tem outra forma de sobreviver senão a aposentadoria ou o dinheiro que vem do benefício de prestação continuada, o BPC. Acontece que essa defesa inflamada do corte de gastos acontece justamente quando tem mais gente precisando ser cuidada pelo Estado. Um relatório elaborado em 2019 pela ONU estima que em 2050 vai haver 2 pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre 0 e 4 anos no mundo, ou seja, mais avós do que netos. De maneira geral, a maior expectativa de vida da população mundial está relacionada à melhoria no tratamento de doenças e problemas de saúde, o que, aliás, é muito bom. Mas acontece que o capitalismo não foi feito para as pessoas que não estão economicamente ativas. E uma parte delas passa a ser vista pelo sistema como descartável, ou pior, um fardo que a economia tem que carregar. No Brasil, de acordo com o estudo do IPEA, os idosos representavam em 2010 7,3% da população, sendo que para 2100 esse número pode alcançar nada menos que 40,3%. E é aqui que entram as propostas para desmantelar a Previdência Social, exigir que cada um faça o seu plano de aposentadoria, garantir cobranças para os serviços do SUS e outras barbaridades. Tudo para manter intactos os privilégios de uma elite que busca fazer do Estado um escudo dos seus interesses. Pensar os impactos do envelhecimento da população no Brasil e no mundo é fundamental, já que o capitalismo não consegue conceber o cuidado senão como uma atividade não remunerada. Por isso, hoje, a gente vai analisar as saídas para garantir velhice digna para o nosso povo e conhecer alternativas pelo mundo. Tá no ar, pela TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começando com ela que vai trazer pra gente hoje todos os dados sobre o processo de envelhecimento no Brasil e no mundo. Bem-vinda, Rebeca. Oi, Juliano, Cauê, Richard, você que nos acompanha. É isso, Juliano, hoje a gente traz números, né, da demografia no mundo e também no Brasil, mas também como esse tema é abordado, tanto pelos liberais e como a gente deveria abordar. Muito bom. Para trazer pra gente a abordagem dessa discussão na imprensa, nas redes sociais, o mais jovem desta bancada, ele, Richard Nascimento, bem-vindo. Obrigado aí, Juliano, Rebeca, Cauê, você que está nos acompanhando. Então, a discussão, a narrativa que a imprensa coloca sobre a reforma da Previdência vai para que lado? É isso que a gente vai debater um pouquinho hoje no Caiu na Rede. Muito bem, disputa que está sendo feita há muito tempo na imprensa brasileira, sempre em favor do corte de gastos. Substituindo a nossa querida Indira Maga, que segue emissões mundo afuera, a gente dá as boas-vindas para ele, Cauê Scarin, que vai contar para a gente sobre como esse processo de envelhecimento está sendo enfrentado pelo planeta. E aí, meu povo, tudo bem? No nosso quadro internacional, a gente vai falar um pouco sobre alguns casos, os casos mais importantes do mundo de transição demográfica, em alguns lugares centrais, para determinar como é que isso vai ser abordado no planeta inteiro.
Muito bem. Começa agora o 27º episódio do La Base Brasil. E para assistir ou escutar os nossos episódios anteriores, você pode acessar a nossa playlist no canal do YouTube, que está aqui na descrição do vídeo, ou também dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E a gente sempre pede para você não esquecer de seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. O mundo está envelhecendo e tem cada vez menos gente em idade ativa de trabalho e mais idosos, exceto, claro, em algumas poucas regiões do planeta. E se você não tomar cuidado, nesse momento, pode ter, e com certeza tem, liberal tentando te convencer que esse é um debate apenas sobre custo gigantesco da Previdência, sobre como é preciso cortar benefícios urgentemente, sobre déficit, sobre rombo das contas públicas, aumento da dívida, necessidade de diminuição do Estado, pipipi, popopó, um cansaço. A verdade é que esse é um dos temas mais importantes do planeta hoje. A dinâmica do mundo do trabalho, da convivência social, dos relacionamentos, mas principalmente a realidade sobre o cuidado com as pessoas mais velhas vai ser totalmente alterada nas próximas décadas pela transição demográfica que o mundo está passando e ainda vai passar. Então, o debate que deveria estar sendo feito como os países podem preparar estruturas de assistência social, um sistema previdenciário que seja justo e redes de apoio, né, para garantir aos mais velhos uma vida mais digna, sem que as pessoas precisem trabalhar até morrer. Eu sei que esse é um debate que pode parecer meio utópico até, mas a gente precisa sempre se questionar. Por trás de toda essa gritaria produzida no debate midiático, não é nisso que a gente deveria estar pensando, no cuidado às pessoas, ao invés de restringir direitos fundamentais e condições básicas de sobrevivência para a conta caber numa certa noção de Estado e de orçamento, o objetivo não deveria ser o contrário, conseguir adaptar uma proposta em relação à gestão pública que consiga dar conta das necessidades de quem mais precisa. Afinal, o que deveria estar a serviço do quê? Então, Juliana, é esse o debate que a gente quer fazer aqui hoje. Mas então a gente vai para os dados. Segundo o estudo da OCDE, que é a Organização Econômica que reúne o clube dos países mais desenvolvidos do chamado Norte Global, a taxa de natalidade nesses países caiu de 3,3 filhos por mulher em 1960 para 1,5 em 2022. Isso é abaixo da chamada taxa de reposição, ou seja, o mínimo aí de filhos por mulher que seria necessário para manter aí uma população estável, né, que é de 2,1. Em países como a Itália, a Espanha, essa taxa é de 1,2. Já na Coreia do Sul, só de 0,7. Em 1960, tinha cerca de 6 pessoas em idade economicamente ativa para cada aposentado, nesses países da OCDE. Hoje, essa proporção é de 3 para 1. Em 2035, provavelmente, vai ser de 2 para 1. Então, já na China, que teve boa parte aí do seu forte crescimento econômico nas últimas décadas, impulsionado aí pelo boom populacional, hoje vê a sua população cair. Em 2022 e 2023 somados, a população chinesa diminuiu quase 3 milhões de pessoas. Se as previsões se confirmarem, 2064 vai ser o primeiro ano da história moderna em que a taxa de mortalidade global vai ultrapassar a de natalidade. E o Brasil está inserido, então, nesse contexto. Por aqui, a projeção é que a nossa população comece já a diminuir na década de 2040 e já em 2060 é esperado que se tenha mais idosos e jovens do que adultos, né, economicamente ativos. Mas é importante dizer, isso aqui não é um processo que acontece no mundo todo de uma maneira igualitária. A Índia, por exemplo, passou por um boom populacional recente, que colocou aí o país no topo, né, do ranking dos maiores em população do mundo, ultrapassando a China. E diversos países da África, e principalmente a subsaariana, estão passando pelo esse crescimento da sua população nesse momento, então que vai levar diversas consequências aí para o continente, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui no programa de hoje. No caso do Brasil, a nossa transição demográfica se assemelha muito a padrões vistos em países como o Japão e a Coreia do Sul,
que possuem aí algumas das menores taxas de natalidade do mundo e que quadruplicaram a percentagem, né, de idosos na população em menos de 40 anos. É isso, Rebeca. E é o que o Juliano falou no início. A transição demográfica não é em si uma coisa ruim. Ela acontece, no geral, por motivos positivos, tipo a melhora no sistema de saúde do país e a mudança nas condições de vida das mulheres. É óbvio, ela traz desafios do ponto de vista econômico e também esse debate do cuidado. Mas enxergar essa mudança da população apenas como crise é uma escolha de quem, no fundo, acredita que cuidar dos mais velhos é apenas um problema financeiro e não um fator para a gente alterar a forma como olha para a nossa própria sociedade. Com certeza, Cauê. Quem estuda esse tema da transição demográfica coloca esse processo como quase natural para os países. Em geral, acontece assim, numa fase de pré-transição, né, em geral, com uma população mais rural, o país convive com altas taxas de natalidade e também de mortalidade. Quando começa um processo de maior urbanização, tende a aumentar, então, o acesso, por exemplo, ao saneamento básico e a melhores estruturas de saúde, o que acaba diminuindo drasticamente a mortalidade, mas não a natalidade. Então, nesse momento, acontece o bônus demográfico, que é visto aí como uma janela de oportunidade para os países se desenvolverem e crescerem. O fim desse bônus acontece quando aumenta a proporção de aposentados, inclusive por uma expectativa de vida maior, e a natalidade começa a diminuir por fatores como maior acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho, o que faz com que elas tenham outras aspirações para além de ter filhos, né? Além também de um maior acesso a métodos contraceptivos eficazes, o que, convenhamos, é uma coisa bastante positiva. Hoje, tem outros fatores que também têm interferido nisso, como o aumento do custo de vida e da desigualdade em todo o mundo. Tem algumas pesquisas que já citam que as mulheres também colocam como motivos para não ter mais filhos a impossibilidade de viver com o ideal da maternidade, além também da ameaça da crise ambiental e climática. Pois bem, esse é, em linhas gerais, o cenário que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, dentro desse tema aqui da transição demográfica. E, frente a esse desafio enorme, a resposta proposta pelo mercado e seus porta-vozes na imprensa e na política não poderia ser mais óbvia. É urgente reformar de novo o sistema previdenciário. É preciso sanar o rombo da Previdência. E aí, por aí vai. Bom, então, vamos analisar isso. Sim, a Previdência é deficitária, ou seja, entra menos dinheiro no sistema do que sai. Sim, esse déficit tende a aumentar, tanto pela curva demográfica que a gente já falou aqui, quanto pelo aumento do mercado informal de trabalho, né, que não contribui para o INSS. E sim, em tempos de teto de gastos e arcabouços fiscais restritivos, isso se torna um problema econômico, já que o aumento constante, né, dos gastos com a Previdência acaba tomando o espaço de qualquer outro no orçamento público e pode acabar prejudicando outras áreas essenciais, aí, como saúde, educação, etc. Mas tudo isso não deveria ser motivo para a gente inverter a ordem dos fatores, ou seja, encontrar maneiras de financiar o Estado suficientemente bem para então garantir o direito básico, como aposentadoria digna e cuidados com a vida. E até que dá para entender que a solução que o mercado propõe, Beca, seja cortar gastos com a Previdência, aumentar ainda mais a idade da aposentadoria, diminuir benefícios, etc. Esse é, afinal, o objetivo do mercado, diminuir o papel do Estado para maximizar os seus ganhos e abrir novas frentes de lucro. O problema é quando esse argumento vem de quem não tem nada a ganhar com isso, que somos nós mesmos. É importante lembrar, a gente está falando de pessoas reais. Quando o direito à aposentadoria é atacado, não são pessoas abstratas ou apenas números numa planilha que sofrem as consequências. A gente está falando dos nossos pais, dos nossos avós. A gente está falando de nós mesmos daqui a alguns anos. Juliano, e a gente sabe quem mais sofre com isso. Isso tem alguns recortes, evidentemente, raciais, de gênero e de classe. A gente vive num mundo de desigualdades espantosa e crescente, e o ataque à aposentadoria, no fundo, só vai aumentar isso. Colocar a aposentadoria como um simples entrave na manutenção da máquina de privilégios e lucratividade é, no fundo, uma visão de mundo baseada num cada um por si bem macabro, né? Se isso você acumulou, né, dinheiro suficiente ao longo da sua vida, você tem direito de viver bem os seus últimos anos de vida. Se não, meus pêsames.
Richard, é macabro mesmo. Olhar para essa questão apenas a partir dos custos é a maior evidência de quanto a ideologia individualista tomou conta do debate público quase sem contestação. E quando eu digo ideologia individualista, a gente está falando de capitalismo mesmo. Ou melhor, desse momento de capitalismo financeiro radicalizado, em que até as estruturas básicas para a manutenção da própria relação de trabalho capitalista, como os poucos direitos conquistados aí ao longo das últimas décadas, já não servem mais. Agora, a gente vem caminhando para a desregulamentação total das relações de trabalho, em que todo mundo é autônomo. Ninguém mais paga imposto trabalhista, mas também não tem direito nenhum no fim da vida. É o livre para empreender, mas sem estrutura social alguma que garanta a sobrevivência nesse que é um dos momentos mais difíceis da vida. É a Disneylândia distópica dos ultraliberais. E aí que entram eles, essas figuras contemporâneas que mais parecem uns profetas aí do fim do mundo, os grandes CEOs. Numa matéria da CNN publicada faz alguns meses, que é intitulada, abre aspas, "A crise da fertilidade chegou e vai alterar a economia mundial de forma permanente", fecha aspas, alguns executivos de grandes empresas disseram que apostam nas inteligências artificiais para suprir, e agora atenção para o termo, a escassez de humanos. Sim. Seria feito com o aumento da produtividade que essas novas tecnologias, em tese, vão gerar para o mundo do trabalho. Beca, às vezes a gente ainda se impressiona, mas no fundo é isso aí. Os caras que controlam de verdade o dinheiro pensam desse jeito. Os humanos, como eles dizem, servem para trabalhar e nada mais. Não é para ter direitos, não é para ter vida, não é para ter pretensões, afetos, nada. As pessoas, os estados, as leis, tudo tem que servir ao mesmo propósito. Garantir que as taxas de lucro dessa gente nunca baixem. E é por isso que, ao menor sinal de qualquer instabilidade econômica produzida pelo próprio sistema, eles imediatamente cobram cortes nas despesas do Estado, mas nunca colocam a mão no próprio bolso para ajudar a dar melhores condições de vida a quem trabalhou a vida inteira e garantiu os seus lucros. Eles nunca vão colocar por conta própria a mão no bolso. Tem que ser obrigados a fazer isso. É isso, Juliano. O debate deveria ser mais esse que você propôs. Quais as reformas necessárias no Estado e quais as novas formas de financiar o orçamento público para garantir a vida digna ao nosso povo? E aí tem várias propostas sendo feitas há muito tempo. A principal delas é a reforma tributária. E aí não é essa aí que a gente está vendo no Congresso, né, que é basicamente uma simplificação de impostos. E sim, uma reforma que traga justiça social ao sistema de impostos de imposto de renda brasileiro, taxando mais quem ganha mais e menos o consumo e a baixa renda. Também é taxação de herança, que no Brasil tem um teto aí de ridículo 8%, mas em países super comunistas, como a Alemanha, por exemplo, pode chegar a 50%, e na França, 60%. A taxação de grandes fortunas e a revisão, né, de política de desonerações fiscais a empresas também poderiam contribuir muito para esse cenário. Durante a pandemia, uma proposta que foi organizada pela ONG Oxfam, com especialistas da área, reuniu 8 projetos para reconstruir o país, né, e enfrentar a crise, envolvendo algumas dessas ideias que a gente falou aqui e também algumas outras, sempre na lógica de sobretaxar os muito ricos e aliviar aí a conta dos mais pobres. E quando a gente fala dos muito ricos, a gente está falando do 0,3 do topo da pirâmide social. Essas propostas poderiam gerar novos 300 bilhões de reais anuais aos cofres públicos aqui no Brasil, que poderiam ser essenciais para, por exemplo, preparar aí o país para essa nova realidade demográfica. Mas, independentemente da matemática pura, a grande questão, na verdade, é a lógica por trás dessa conversa. O mundo é cada vez mais desigual e a única solução proposta pelo consenso financista é piorar ainda mais. Para você ter noção, a Oxfam provou em um estudo recente que o 1% mais rico do mundo acumulou agora nessa última década mais de 230 trilhões de reais, o que equivale a 34 vezes o maior valor acumulado pelos 50% dos mais pobres da população. A riqueza média arrecadada aí por uma pessoa que faça parte desses 1% de cima aumentou, em termos reais, cerca de 400 mil dólares nos últimos 10 anos. Enquanto isso, uma pessoa da metade de baixo
aumentou seu patrimônio em 335 dólares. O chefe de política da desigualdade da Oxfam, Max Lawson, disse que a desigualdade alcançou níveis obscenos e que os governos falharam em proteger o planeta e dos seus efeitos catastróficos. Disse ele, aí abre aspas, o 1% mais rico da humanidade continua a encher os seus bolsos enquanto o restante luta por migalhas. E é difícil a gente aqui no Labase concordar mais. O mundo não sofre de uma crise demográfica. O mundo sofre de capitalismo. Tapem os ouvidos, liberais, porque tem uma verdade que precisa ser dita. Sim, o Estado tem que ser financiado e muito bem financiado, porque a alternativa a isso é a desumanidade pura e simples, é o cada um por si. Só assim vai ser possível cuidar dos nossos pais e dos nossos avós, só assim vai ser possível pensar num futuro para todo mundo, financiando bem o Estado para garantir políticas sociais. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, gente, antes de falar da mídia e do debate no Brasil sobre esse tema, eu queria trazer uma outra abordagem. A filósofa Nancy Fraser, da Universidade de Nova York, afirma que o mundo está passando por uma crise do cuidado, que se refere tanto ao trato das pessoas mais velhas quanto das mais novas. O argumento é de que o cuidado é uma base da reprodução social, mas tem se tornado cada vez mais uma carga, principalmente pelo fato que, historicamente, sempre foi relegado apenas às mulheres, que hoje estão integradas ao mercado de trabalho e vivem um aumento vertiginoso de precarização. A falta de valorização do trabalho do cuidado, junto a quase uma ausência de reconhecimento dele como uma necessidade pública, coletiva e não só individual, jogou o mundo dentro dessa crise que a gente está falando aqui no Labase. No fundo, para Nancy Fraser, essa crise é um resultado da falta de políticas públicas voltadas para essa área e um produto da tensão vivida dentro dessa necessidade do capitalismo neoliberal pelo desenvolvimento infinito. E aí, não é de se surpreender que as taxas de natalidade caiam ao redor do planeta. Para ela, é preciso reconfigurar o trabalho de cuidado a partir dessa perspectiva social e coletiva. Richard, a Nancy Fraser é uma das vozes mais importantes hoje na intelectualidade crítica. Todo o trabalho dela é voltado a mostrar que o neoliberalismo tem produzido um mundo caótico, desigual e violento. No último livro dela, publicado aqui no Brasil, chamado Capitalismo Canibal, ela ilustra de forma brilhante como que o capitalismo está destruindo não só a democracia e o meio ambiente, como também a própria noção de cuidado uns com os outros. Além do trabalho não remunerado, como aquele exercido pelas mães que ficam em casa cuidando dos filhos, para que eles se tornem, no futuro, força de trabalho para o capitalismo, o cuidado também é uma condição para a vida em sociedade. Mas nem isso o neoliberalismo tem poupado ultimamente. Juliana, e passando para já a tradicional análise da mídia, a minha maior missão aqui nesse segundo bloco é mostrar uma coisa que, no fundo, a gente já sabe, como eu até perguntei lá na chamada, né? Quando se trata da grande imprensa, o consenso em torno de uma visão de Estado mínimo, ele é absoluto, principalmente quando se trata de um tema da Previdência. Eu vou passar rápido aqui por eles porque, sinceramente, ninguém merece. E o editorial do Estadão de 3 de julho desse ano, e abre aspas, a alarmante escalada do déficit da Previdência, com uma receita de 1,18 trilhão de reais para despesas de 1,6 trilhão, uma nova reforma da Previdência é urgente, fecha aspas. Editorial da Folha de São Paulo, também de julho, título, é preciso discutir uma reforma da Previdência, fecha aspas. O jornal argumenta contra o governo Lula, por ele, teoricamente, não apoiar o debate de uma nova reforma, fala sobre os déficits e outras coisas e termina assim. Daí a necessidade de se começar a debatê-los, já que para a sociedade fique bem informada sobre o que está em jogo, é a possibilidade de uma ruptura que leve ao sistema a não ter como honrar os seus pagamentos. Mas para deixar a galera morrer, tudo bem. O Globo vai numa linha quase idêntica num editorial de setembro. Nova reforma da Previdência se tornou mais urgente. Enfim, o que fica evidente lendo esses textos é o seguinte: o argumento básico dessa turma é fazer um terrorismo fiscal sobre a possibilidade de um colapso completo do regime de previdência social. Meu Deus, você já disse, essa ladainha é velha, né? Primeiro faz um debate raso, sem contraditório, e empurra a narrativa goela abaixo para a população. Segundo, eleva a pressão sobre o Congresso, que daí, por sua vez, vai colocar a faca no pescoço do governo.
E, por fim, dizer que a reforma feita foi importante, mas que ainda tem problemas para resolver. E aí, tudo se repete de novo. Eu escuto essa mesma ladainha há tanto tempo que já até perdi a conta, inclusive. A nossa mídia brasileira, mesmo que às vezes pareça até progressista em tempos de bolsonarismo, né? No fundo, muitas vezes funciona como uma porta-voz da Faria Lima mesmo. E veja, ninguém aqui está dizendo que o atual sistema, na forma como é financiado, realmente não é sustentável. Mas a melhor saída é encontrar as novas maneiras de sustentar esse sistema, como a gente vem falando no seu bloco, Rebeca. Mas se ler os editoriais já é difícil, nada se compara ao entrar no submundo dos influenciadores de investimento do YouTube. O primeiro vídeo que eu quero mostrar é esse do Rob Correia, que chama a Previdência Social de a maior pirâmide do Brasil. Vamos assistir um trechinho. Como a Previdência se sustentar. Uma conta básica que precisamos ter em mente é que os regimes de repartição, o que é isso? Regime de repartição é como funciona a Previdência Social. Quem está trabalhando hoje vai pagar a Previdência para quem está aposentado hoje. É diferente do modelo de capitalização, onde o trabalhador de hoje, ele vai pagar uma Previdência que vai ficar no nome dele, bonitinho, patrimônio para ele sacar no futuro. Regime de repartição, você paga hoje para alguém usar hoje. E você fica na expectativa de que lá no futuro alguém pague por você. É até bem óbvio, né, o que esse povo tenta fazer. Aproveitam o debate mais geral do financiamento da Previdência para atacar o princípio básico do nosso sistema, que é o mecanismo de solidariedade entre gerações, que une você, que enquanto trabalha ajuda a financiar a aposentadoria de quem já trabalhou por muito tempo. O discurso aí do nosso amigo do vídeo até parece justo, mas no fundo é só individualismo puro e tosco. E o outro vídeo é do canal AGF, abreviação de Ação, Ações Garantem Futuro, que também fala de investimentos. Vamos ver um trechinho rápido de um vídeo chamado o INSS, a bomba relógio do Brasil. A regra básica deveria ser: eu gasto o que eu arrecado. Isso vale para as famílias, vale para as pessoas, vale para o governo. Richard, esse é o discurso liberal tosco que eu mais gosto. Essa comparação entre o orçamento de um país com o de uma casa, às vezes pode até parecer uma simplificação com o objetivo de deixar o debate mais fácil, mas esconde uma mentira básica. Uma pessoa não deve gastar mais do que ganha, porque no mês seguinte ela vai ganhar a mesma coisa, e assim ela vai estar endividada. Um Estado não. Os liberais podem até fingir que são só as empresas que geram dinheiro, mas o Estado funciona também como indutor da economia. Se ele injeta dinheiro por meio de financiamento, crédito ou mesmo salários e aposentadorias, isso dá retorno para o sistema público por meio de impostos e crescimento econômico. E às vezes eles usam palavras leves, tipo o governo deve poupar, e como todo mundo gosta de ter uma poupança, parece que é uma coisa boa, né? Mas, na verdade, o que está por trás é uma ideia de que tem que cortar na própria carne, ou melhor, na carne da população, que é quem acaba tendo que pagar a conta das desigualdades que o próprio sistema produz. Richard, sinceramente, o sistema que paga essa conta, porque, de fato, fazer a comparação da economia doméstica com a economia do Estado não faz o menor sentido e é uma enorme desonestidade intelectual. Obrigado. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera. Bom, vamos lá. Como a gente vem falando, o tema da transição demográfica, da crise do cuidado e todo esse imbróglio no debate da Previdência não são exclusividade aqui do Brasil. O mundo passa por esse processo, mas os países e regiões estão em momentos diferentes dele. No Extremo Oriente, países como o Japão são a face mais aguda dessa questão. O país tem a maior proporção de idosos do mundo, de quase 30% da população, e esse número pode chegar a 35% até 2040. O governo japonês tem tentado aumentar a taxa de natalidade, promovendo incentivos econômicos e até aplicativos de encontros. Ao mesmo tempo em que amplia a presença feminina no mercado de trabalho e também o emprego de idosos, que em 2023 passava de 9 milhões de pessoas. A Europa, em maior medida, e os Estados Unidos, em menor proporção, também já têm sofrido consequências disso, mas ainda conseguem manter um dinamismo econômico maior por conta da migração que recebem. E esse é um tema bem interessante, né, Cauê? Porque a imigração tem se tornado aí, nos últimos tempos, a principal pauta da extrema-direita xenofóbica, tanto aí na Europa quanto nos Estados Unidos. Só que se não fossem os imigrantes, o que ia ser da economia desses países? Com certeza estaria muito pior.
o discurso da direita é que os imigrantes roubam empregos e aumentam os gastos públicos com assistência social, para além dos, digamos assim, argumentos racistas sobre mistura de raças e outras atrocidades. Mas esse discurso simplesmente não tem base na realidade. Um estudo realizado pela Escola de Economia de Paris, com dados coletados entre 1985 e 2015, provou que a entrada de imigrantes na Europa aumentou significativamente o PIB desses países, além de ter reduzido o desemprego e até ajudado a equilibrar as contas públicas. Sim, os países passaram a gastar mais com esses imigrantes, mas o retorno que essa população deu aos cofres públicos foi mais do que suficiente para compensar essas despesas. A realidade é que os países ricos, que têm uma população em fase avançada de envelhecimento já, precisam de imigrantes se quiserem aumentar o crescimento e dinamizar a sua economia. É a contradição europeia hoje. Por um lado, os países precisam de imigração. Por outro, o argumento da presença de imigrantes tem fortalecido o discurso inflamado da extrema-direita, que acusa os imigrantes de estarem ocupando postos de trabalho que não deveriam ser seus, e até mesmo mudando a cultura dos países. Isso para não falar de ideias abertamente racistas que você já comentou agora. Pois é. Bom, mas para continuar o giro pelo mundo, voltando para a Ásia, os dois maiores países do planeta estão passando por momentos radicalmente diferentes nessa dinâmica populacional que a gente vem descrevendo. A China, que tinha até pouco tempo atrás a maior população do mundo, vive um forte decréscimo de pessoas, enquanto a Índia surfa nas consequências de um boom populacional muito bem aproveitado do ponto de vista econômico. No caso chinês, se fala muito sobre a possibilidade de japanização da economia do país, porque ele tem características muito parecidas com o fim do ciclo de forte crescimento do Japão no fim do século XX, como problemas imobiliários, queda das ações e baixo consumo, motivado, obviamente, também pela queda populacional. No caso da Índia, é o exato oposto. O crescimento vertiginoso da população no último ciclo está combinado com um bom momento econômico e avanço tecnológico, que fez o país tomar o lugar do Reino Unido como a quinta maior economia do mundo. Já aqui na América do Sul, a maioria dos países ainda não experimenta taxas muito altas de decréscimo populacional, mas está chegando lá. E por fim, na África, há uma grande aposta de que diversos países do continente vão experimentar um crescimento muito grande da sua população no próximo ciclo. A expectativa é de que a população do continente dobre de tamanho até 2050. Isso não é exclusividade da África, como a gente já falou aqui. É um processo que todas as regiões, de uma forma ou de outra, passam em algum momento. E o principal motivo é a queda da mortalidade com a melhora dos serviços públicos e da situação econômica. Vários países africanos têm conseguido reverter isso em taxas de crescimento econômico muito acima da média mundial, principalmente nesse momento de mais incertezas, de crise, de aumento dos conflitos regionais. Mas, de toda forma, cada país acaba tendo a sua própria realidade, sua própria dinâmica, mesmo que acabe passando por momentos parecidos. Mas, independentemente disso, ainda falta uma resposta. O que o mundo quer fazer com seus idosos? Cauê, a verdade é que esse molde de sociedade atual é feito só para quando as pessoas ainda têm capacidade de produzir e consumir. Depois disso, na lógica do capitalismo contemporâneo, a pessoa se torna apenas um fardo. No fundo, a nossa missão deve ser ressignificar a velhice como um período de direitos, uma vida digna, a convivência social, ao lazer, à cultura e por aí vai. É aquilo que vocês estavam debatendo no último quadro em torno das propostas da Nancy Fraser, né? A gente precisa tanto ressignificar o cuidado, tirando ele da esfera meramente individual ou doméstica e tratando como uma questão pública, quanto também repensar a nossa visão sobre a velhice, que pode, com o aumento da expectativa de vida, se tornar também um espaço para novas potencialidades se desenvolverem. Mas, infelizmente, não é o que acontece hoje. A realidade de idosos ao redor do mundo é a da solidão, com a baixíssima quantidade de políticas públicas eficazes de socialização e cuidado, com raríssimas exceções. Não à toa, países com altas proporções de idosos também lideram, em geral, as taxas de suicídios. No fundo, o questionamento que esse tema tem que nos levar a fazer é: até quando vai se sustentar um modelo de sociedade e de economia baseado no consumo sempre crescente? Isso afeta, como a gente está mostrando, toda uma dinâmica populacional, mas não só. A crise climática e ambiental que a gente está passando também é fruto disso. O crescimento vertiginoso de problemas de saúde mental em todo o planeta é resultado disso. O aumento brutal das desigualdades também vem daí.
Nós, como esquerda, temos que enfrentar esse tema de uma vez por todas. Por muito tempo, as nossas teses para responder às principais questões do mundo eram quase sempre baseadas no desenvolvimento econômico para conseguir distribuir renda e melhorar a vida do povo. Talvez não haja mais tempo, porque o mundo está se esgotando, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista humano. Para responder aos novos desafios do século XXI, acho que a gente também vai precisar criar novas respostas. É isso, Cauê. Muito bom. Esses são os desafios incontornáveis do nosso tempo. Obrigado. E hoje a gente fica por aqui. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarin e a Jana Maurer. A direção de produção do Cláudio Zamboni, a direção de arte e o switcher do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues e na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo, e na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e mixagem é do Luciano Melo e a locução, como vocês sabem, é do nosso amigo Fernando Buzian. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.